Boa noite. É uma alegria estar aqui mais uma vez na nossa reunião pública do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Boa noite a todos. Boa noite, Anair. Boa noite, Scarlett. Sejam bem-vindos. E todas as pessoas que eu não consigo ver, mas que estão aqui presentes. Vamos iniciar a nossa reunião pública desta noite com a nossa oração, a nossa prece. Então vamos fechar os olhos, acalmar os nossos pensamentos, serenar os nossos sentimentos. Rogar a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus, Espírito evoluidíssimo. Rogamos ao nosso anjo guardião, protetor, que esteja presente, que possa, Senhor, cuidar de todos nós, que possa visitar a todos os lares e que todos nós possamos receber os seus ensinamentos, as explicações do Evangelho, que possamos aprender, que possamos abrandar os nossos corações e que possamos nos transformar, nos modificar. E assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações. Livra-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, está iniciada a nossa reunião desta noite. A nossa lição de hoje para a nossa reflexão é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo, ele tem o título Pedi e obtereis. E nós vamos estudar um pouquinho sobre a prece. Boa noite, Rainer. Seja bem-vindo. Então, nós vamos estudar sobre a prece, sobre a oração. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de falar uma coisa que sirva. Eu assisti uma palestra hoje e foi de grande importância. E nessa palestra, uma coisa que eu gostaria, um ensinamento de compartilhar com vocês. Diz o seguinte, que nós muitas vezes queremos mudanças, queremos coisas boas acontecendo na nossa vida, mas que nós continuamos fazendo tudo do mesmo jeito. A gente não muda nada. Eu não mudo minha vida, eu não mudo nada na minha vida. E quero que aconteça coisas diferentes, coisas boas, coisas novas na minha vida. É impossível. A nossa vida, ela só muda. A gente só vai receber coisas diferentes, boas, se a gente se modificar. Se eu modificar minha forma de pensar, de agir, de falar, isso no meu lar, no meu trabalho, como que eu posso continuar com aquele mesmo trabalho, com aquela mesma coisa, ganhando aquele tantinho só? Se eu quero ganhar mais, se eu quero, eu preciso mudar, né? A gente tem que mudar, tem que fazer mudanças, temos que transformar. Eu quero que o meu lar melhore, eu tenho que mudar. Para que haja melhoria, eu tenho que transformar, mudar a minha forma de ser e de agir. Então não existe melhoria, não existe uma transformação na nossa vida
se a gente não transformar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, se a gente não fizer o bem. E sempre ter aquela medida. O que eu quero para mim é o que eu tenho que fazer para o outro. Colocar no lugar do outro, da outra pessoa. Será que se fosse feito assim comigo, eu ia ficar feliz? Né? Então a gente tem que sempre estar atento, né, a essas colocações. Colocar no lugar do outro, né? Para que a nossa vida melhore. Se tivesse fazendo isso comigo, será que eu ia gostar? Eu ia ficar feliz? Então vamos colocar no lugar do outro. Vamos ver o outro lado, né? E a gente vai melhorando. A nossa vida, o nosso lar, o nosso trabalho só melhora se nós melhorarmos. A gente está com a vida do mesmo jeito, na mesmice, fazendo só aquilo, daquela forma, daquele jeito, trabalhando aquele tantinho. E a gente quer ganhar muito, quer ganhar mais. Impossível. Não tem como. Temos que fazer outro, pensar, aumentar o trabalho, não sei. Fazer diferente. Continuar fazendo as mesmas coisas e achar que vai transformar, que a nossa vida vai mudar, continuando com as mesmas práticas, não vai mudar. Então, a gente tem que se modificar, se transformar. Então, hoje, a nossa lição, pedi e obtereis, é sobre a prece, né? Então, qualidades da prece. Olha só, a prece, ela tem que ter qualidade. Não é a quantidade, não é o tamanho, não é um monte de vezes, é a qualidade. Então, vamos ver. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, digo-vos. Então, quando a gente for orar, a gente não pode se assemelhar aos hipócritas. Sabe o que é hipócrita? É aquela pessoa mentirosa. Na frente é uma coisa, nas costas é outra. Então, a gente não pode ser igual a eles. Nós temos que fazer o quê? Os hipócritas são aqueles que querem ser vistos orando. Fica lá na frente de todo mundo, fala alto, né? Grita. Então, eu me mostro. Olha só, estou orando. Eu sei orar, estou orando aqui na frente de todo mundo. Então, é isso que ele está falando, né? Em verdade, digo-vos, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, recompensar-vos-á. Então, não adianta ficar orando nos lugares públicos, na rua, para as pessoas verem. Não adianta. Aqui ele pede para a gente entrar para o quarto. Entre no quarto, fecha a porta. Quer dizer, fica sozinho. Só eu e você. Né? Ninguém vai ver o que você está conversando comigo. Então, Deus pede para a gente ficar dentro do quarto, em silêncio ali, orando, falando com Ele, dentro do silêncio do quarto, tá? Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Então, não precisa ficar fazendo 30 orações, 50, 100. Fico lá a manhã toda falando, e pedindo, e orando, e falando, e falando. Não precisa. Aqui ele está falando que não é a quantidade de palavras, não é pela muitas palavras, pela quantidade é que a gente vai ser atendido. Não é. Não é pela quantidade de palavras.
Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Então, não é ficar falando para Deus, pedindo a mesma coisa, 50 mil vezes. Não. Uma prece feita de coração. É a conversa com Deus. É o nosso pedido a Deus. É o nosso agradecimento a Ele. Pelo aquilo que a gente conseguiu, né? É a nossa conversa com Ele, do nosso íntimo. Do nosso aqui de dentro, do nosso coração. Então, Deus, Ele está em todos os lugares. Ele é um fluido, vamos pensar no ar. Ele é um fluido e Ele está em todos os lugares. Então, Ele sabe o que está no nosso íntimo, o que está no nosso coração. Ele sabe o que está no nosso coração. Mas a gente deve fazer oração e pedir, mesmo Ele sabendo, a gente deve pedir. Mas não é por muito pedir que a gente vai ser atendido. Não é a quantidade, é a qualidade da oração. Aqui ele diz assim: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados. Então, quando a gente for fazer a oração, ele pede: se eu tiver alguma coisa contra o meu irmão, ele pede para a gente perdoar, né? Se tiver algum atrito, algum rancor, alguma mágoa, né? Alguma desavença com alguém, que a gente resolva isso daí primeiro e depois vai fazer oração. Boa noite, Hilda, seja bem-vinda. Então, ele pede isso. Se tem atrito, mágoa, né, confusão com alguém, resolva isso. Resolva. E depois vem fazer a oração. Se vós não perdoais, vosso Pai que está nos céus, não vos perdoará também os vossos pecados. Evangelista Marcos. Então, se a gente tá com mágoa, tá com ódio, né, de alguém, tá com rancor no coração, não quero perdoar, não vou perdoar. O que ele fez comigo é muito grave. Ele me magoou, ele fez isso, ele fez aquilo. Então, a gente não quer perdoar. E nós temos que perdoar, né? A essência do amor é o perdão. O perdão é o ponto máximo do amor. Temos que perdoar. Por que que a gente tem que perdoar? Porque a gente também precisa do perdão. Nós também erramos, nós também nos equivocamos. Então, a gente necessita do perdão de Deus. Então, se eu não fizer, é o que eu disse no começo, se eu não fizer para o meu irmão aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim, Deus não vai fazer para nós também. Então, Ele só me perdoa se eu perdoar. Então, nós temos que empenhar, nos esforçar para perdoar, para esquecer as mágoas. Temos que esquecer. Isso mesmo, plante para se colher. Temos que plantar. Se eu plantar ódio, né, rancor, mágoa, se o meu coração tá assim, como que eu posso receber coisa boa? Não vou receber. Então a gente tem que se esforçar para perdoar. Porque a gente escorrega, a gente faz coisa errada e precisa do perdão das pessoas, né? Então vamos perdoar. Ele contou também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, como sendo injustos e desprezando os outros. Então Jesus, ele vai contar uma parábola agora, uma historinha, que vai trazer um ensinamento. Então vamos ver essa parábola que ele vai contar. Então ele diz assim: 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, eu vos rendo graça, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos,
e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. Então, essa pessoa, né? Jesus está contando a historinha. Ele estava fazendo a oração. Isso é oração lá na frente, em voz alta, né? Falando que ele, né? Ele não era como os ladrões, que ele não era. Então, ele estava falando isso em voz alta. Eu jejuo 2 vezes. Eu dou o dízimo. Falando assim, essa era a oração dele lá. E aí, o que aconteceu? O publicano, ao contrário. Isso é o fariseu fazendo oração. Mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu. Mas batia no peito dizendo, meu Deus, tende piedade de mim que sou pecador. Eu vos declaro. Então, o fariseu batia no peito e se achava um homem justo, um homem bom, porque ele jejuava, porque ele dava o dízimo, né? Ele não era igual aos ladrões. Então, ele se achava o perfeito, o fariseu. E o publicano não. O publicano foi lá fazer a oração, não ousava nem levantar os olhos para os céus, porque ele se achava que ele era um pecador, né? Então, e ele ainda pedia, tende piedade de mim, Senhor. Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificado, e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então, aquele que batia no peito, né? Ele se achava o perfeito, o correto, né? Batia no peito, saía falando em voz alta, em bom som. Eu faço isso, eu faço aquilo, né? Será que isso para Deus adianta alguma coisa, né? Então ele diz que todo aquele que se eleva será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Então aqui vem falar para nós também do orgulho, né? Nós temos que entender que nós somos pessoas imperfeitas, nós somos espíritos que estamos aqui em evolução, para evoluir. Nós não somos perfeitas. E não adianta a gente sair falando essas coisas na frente das pessoas, porque muitas vezes a gente fala, parece ser bom, mas não é bom. Na frente das pessoas a gente faz caridade, a gente é bonzinho, é educado. Chega no lar, é um tirano. Chega no lar, é um Deus que me livre. A esposa que o diga, o marido que o diga, os filhos, coitado deles. Então, a gente precisa ser humilde, ter humildade, entender, conscientizar, assumir que nós somos espíritos imperfeitos e que nós estamos aqui para evoluir, para crescer, para aprender. Nós somos ainda, estamos no início dos degraus. Nós saímos da ignorância, né? Estamos saindo agora da ignorância. A nossa inteligência está começando a desabrochar um pouco mais, né? As nossas virtudes, nós estamos começando a desenvolver as virtudes. Então, somos espíritos ainda não muito evoluídos. Então, nós temos que ter consciência disso. Deixar de achar que a gente é perfeito, que a gente é bom, que a gente é isso, que a gente é aquilo, né? Então, as qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Jesus deixou aqui muito claro qual é a qualidade da prece. Quando orardes, diz ele, não vos coloquei em evidência. Não adianta ficar orando lá na frente da igreja, gritando, orando, batendo no peito, para todo mundo ver. Então ele está falando que não é para ficar fazendo oração em evidência. É para ir lá para o quarto, é para ficar sozinho com Deus. Não precisa de ficar fazendo teatrinho no frente das pessoas.
mas orai secretamente. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade. Então, não é a quantidade de palavras, vou fazer um monte de Pai Nosso, um monte de oração. Não é. É o sentimento, é o que a gente está sentindo. É aquilo que é a oração tem valor. Não é ficar falando um monte, fica lá 1 hora, meia hora fazendo oração. Aqui ele diz que é a sinceridade, é o que está aqui dentro. Porque Deus vê. Não adianta fingir, Deus vê o que está no íntimo do nosso coração. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus, senão parte de um coração purificado, de todo sentimento contrário à caridade. Então é preciso perdoar. Não adianta eu ir falar com Deus, eu tenho ódio, eu tenho mágoa, ressentimento de alguém. Meu coração tá negro, meu coração tá uma pedra. Eu não quero perdoar, eu não quero esquecer o que aconteceu. Temos que perdoar, esquecer e seguir a nossa vida. Quando nós não perdoamos, nós ficamos presos no tempo, parados no tempo, sabe? Sabe quando você fica parado no tempo, preso no tempo e não percebe? Você fica preso naquele acontecimento. Ah, aconteceu isso dia 3 de agosto, vamos supor, de 2010. Uma coisa foi ruim. E a gente fica naquele tempo parado, relembrando, com ódio, com mágoa. Não, temos que perdoar. Temos que esquecer. Para frente que se olha. Nós não podemos ficar parados, presos, chorando, não. Que isso? Aconteceu, mas vamos sair fortalecido disso, né? Não vamos deixar isso nos abater, né? Então é isso que ele está falando aqui, ó. Tem que perdoar. Não adianta ir falar com Deus com o coração com ódio. Não adianta. Aí ele fala o seguinte: orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho como o fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Então, nós temos que orar também com humildade. Nós temos que entender a nossa situação espiritual, nossa condição espiritual. Saber que somos espíritos falíveis, espíritos que erramos, estamos aqui para crescer, para aprender, para evoluir. E até na hora da oração, sejamos realistas. Tenhamos consciência de quem somos nós, né? Então vamos pedir perdão para Deus. Me ajuda, meu Deus. Sou muita coisa não, mas hoje eu estou querendo melhorar, eu estou querendo mudar de vida. Então vamos fazer nossa oração com humildade, né? Vamos nos colocar perante Deus com humildade, né? Então, para que... E outra, não vamos exaltar nossas qualidades, porque eu sou sabida, porque eu conheço as leis, porque eu sei a Bíblia de trás para frente. Não vamos enaltecer as nossas qualidades. Isso aí é falta de humildade, né? A pessoa que não tem humildade, o que ela faz? Ela fica enaltecendo as qualidades dela. Às vezes até nem tem essas qualidades. Ela é que enxerga e que vê essas qualidades, né? Porque não tem a modéstia, né? Então não vamos procurar o que nós temos de defeito, o que a gente precisa transformar em nós, mudar em nós. Porque quando a gente fica achando que a gente é muita coisa, que a gente está isso, está aquilo, a gente não cresce, não evolui. O orgulho não deixa
nós enxergarmos em nós as nossas dificuldades, o que a gente precisa fazer para melhorar. Não deixa. O orgulho, ele tapa os nossos olhos. E a gente se acha o melhor, o mais sabido, o mais inteligente, sabe? E a falta de modéstia, isso daí mostra um defeito gravíssimo em nós, né? A gente precisa ser modesto, ter a modéstia, não ficar enaltecendo as nossas qualidades, as nossas virtudes. Não precisa da gente fazer propaganda. As outras pessoas vão descobrir e vão ver. Eficácia da prece. Outro tema que está aqui. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Então ele diz, aquilo que a gente pedir, aquilo que nós pedirmos na prece, crede que a gente vai obter e que vai ser concedido. Deus vai conceder para nós. Então vamos entender isso aqui, essa frase também. Evangelista Marcos, capítulo 11, versículo 24. Então ele diz o seguinte: há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus nossas necessidades, é supérfluo expô-las. Então diz o seguinte: tem gente que fala que Deus conhece tudo, conhece os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Não precisa de eu fazer prece, não precisa de eu falar com Deus, Ele já vai ver, Ele já sabe, né? Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo, por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Então, no universo, existem as leis que regem o universo, né? A lei de causa e efeito, nós temos lei de gravidade, nós temos as leis físicas, as leis espirituais, né? Que regem o universo. Então, não adianta, então eles pensam assim, não, isso vai acontecer assim, não tem o que mudar, não tem, vamos aceitar, vamos ficar quieto e vamos esperar. Vamos esperar isso acontecer, porque vai ser assim, vamos conformar e aceitar. Boa noite, Silvia Regina, seja bem-vinda. Então ele diz isso, sem dúvida nenhuma, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um. Existem as leis naturais que não vão ser modificadas só para fazer a minha vontade. Não vai, né? Mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, aí a distância é muito grande. Então, tudo bem. Deus tem muitas circunstâncias da vida que não vai modificar. Mas também achar que tudo é fatalidade. Eu matei, eu vou morrer matado. Eu fiz isso, vai acontecer isso comigo. Não. Muita coisa pode ser mudada. Muita coisa pode ser transformada. Lá no livro Os Mensageiros, de André Luiz, se a gente lê aquele livro, o que a gente vai ver? Lá existem muitos casos de espíritos que reencarnaram, tinha tarefas, e o que aconteceu? Teve muitos que vieram para fazer uma coisa. E eles iriam ter provas, dificuldades. Teve muitos, o que aconteceu? Por exemplo, teve um que ia morrer matado. Mas aí, teve um que ia perder a mão. Ele tinha que perder a mão. Mas ele foi muito bom, ele fez muita caridade, ele fez muito bem. O que aconteceu? Ele perdeu o dedo. Apenas o dedo e não perdeu a mão toda. Por quê?
porque a pessoa se transformou, ele usou aquela mão para fazer o bem, então Deus deixou a mão, porque com aquela mão ele ajudou, ele estava ajudando, ele estava fazendo o bem. Então muita coisa na nossa vida pode ser transformada, modificada. Não quer dizer que eu matei, eu tenho que morrer matado. Não, pode ser modificado isso daí. Não tem aquela frase que Jesus diz: o amor cobre a multidão de pecados. Então, se a gente vai trabalhando no bem, vai fazendo caridade, vai ajudando as pessoas, vai sendo bom, o que acontece? Esse serviço no bem que a gente está fazendo vai contando pontos na nossa ficha. E isso vai o quê? Vai abatendo nos nossos débitos, nos nossos erros do passado. Então vai abatendo. Agora, eu fiz o mal, continuo fazendo mal, quer dizer, a minha ficha vai aumentando o mal. Mas se eu fizer o bem, se eu trabalhar no bem, ajudar as pessoas que estão em dificuldades, ajudar os irmãos nossos, e todo bem vai sendo colocado na nossa ficha e abatendo os débitos nossos de vidas passadas. Então vale a pena fazer o bem, vale a pena ajudar as pessoas, ser bom de coração, vale a pena. Vamos começar a ajudar as pessoas. Nós estamos numa época que muitas pessoas estão em dificuldades, muita dificuldade. Dificuldade financeira, passando fome, em grandes provações, de necessidades materiais. Então nós podemos o quê? Podemos ajudar. E essa ajuda que a gente faz vai aliviando o nosso débito, vai melhorando a nossa ficha, né? O amor cobre a multidão de pecados. Meus cachorrinhos, toda vez que eu vou fazer palestra, eles têm que ficar aqui no quarto. E fica brincando, uma com a outra. Nina, Mel. E elas ficam aqui brincando. E não adianta. Se eu pôr lá fora, elas vêm ficar batendo na porta, quer entrar, quer ficar aqui. Elas estão ouvindo evangelho também. Tá? Para estudar e para aprender, né? Então é isso. Então, olha só. Aí ele continua. Se assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Então, se existe fatalidade, isso vai acontecer, não adianta eu fazer nada, não adianta eu trabalhar no bem, vai acontecer isso de ruim comigo e pronto, acabou. Não, não é assim. Não é bem por aí, tá? Com a doutrina espírita a gente vem aprender diferente. Nessa hipótese, não teria senão que curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não deveria procurar desviar o raio. Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para deles não se servir, a vontade para não querer, a atividade para permanecer inativo. Então Deus, ele dá condições para a gente mudar, modificar. Né? Noutra vida, em outra encarnação, oi Natália, seja bem-vinda. Em outra vida, em outra encarnação, a gente pode ter feito coisas horríveis, nessa vida mesmo, mas aí a gente muda. Não, eu não quero mais ser assim, eu era imatura, naquela época aconteceu, mas hoje eu me mudei, hoje eu quero mudar, eu quero me transformar. Então, Deus, o que Deus faz com a gente? Ele dá o discernimento e a inteligência. Discernimento, o que é discernir? Discernir o certo do errado, o bom do mal. Então a gente tem o discernimento, nós temos uma inteligência, a gente sabe o que é certo, o que é errado. Às vezes quando a gente é novo, a gente se equivoca, né? Nossa, meu Deus, eu que eu diga. O quanto eu fui briguenta, tem fama de briguenta, e vou morrer com essa fama ruim, né? Por mais que eu possa trabalhar, fazendo bem, vou morrer com essa fama, porque eu fui muito briguenta. Então, assim,
a gente, quando é novo, a gente é imaturo, né? E justifica um pouco, justifica, alivia sim, mas nós temos que nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para transformar, para modificar. Nunca, nunca é tarde. Sempre é tempo de transformação. Boa noite, Isabel Cristina, seja bem-vinda. Então, sempre é tempo, é hora de transformar os nossos corações. Vamos começar fazendo a caridade. Começa pela caridade material, sim. Vamos dar cesta, vamos dar pedaço de pão, vamos levar gotinha de remédio, vamos levar o vestuário, o sapato, o chinelo. Vamos ajudar as pessoas. Existem crianças passando fome, existem idosos passando dificuldades, existem famílias em dificuldades. Então vamos começar a doar, fazer a caridade material. É o primeiro passo para fortalecer o nosso espírito. É o serviço no bem. Então vamos começar. Uma vez por mês eu vou fazer uma cesta. Eu vou levar uma vez por mês uma cesta para uma família carente. Aí parece que uma vez por mês já tá pouco. Tô sentindo que eu preciso fazer mais. 2 vezes por mês eu vou fazer uma cesta. 3 vezes, 4 vezes. Uma vez por semana eu vou fazer uma cesta. Né? Às vezes eu não consigo comprar tudo, eu não tenho dinheiro, mas eu posso reunir amigos que podem me ajudar a compor uma cesta e ajudar as pessoas. Cada um dá um pouquinho, cada um ajuda um pouquinho. É igual nós fazemos aqui, lá no Centro Espírita. Cada um dá um pouquinho. E aí, com aquele pouquinho de cada um, a gente monta uma cesta rapidinho e consegue ajudar alguém que está em dificuldades. Então vamos começar. Começa uma vez por mês, depois 2, 3, 4, uma vez por semana. Depois a gente já vai fazer mais de uma vez por semana. Quando vê, tá fazendo todo dia. Quando vê, a gente está fazendo a caridade moral também. A gente já está mais fortalecido para fazer o bem, para ajudar as pessoas, para perdoar. Quando a gente está muito envolvido em ajudar os outros, em fazer o bem, a gente consegue perdoar melhor. Quando a gente está muito materialista, não ajuda ninguém, não preocupa com ninguém, o coração é duro de pedra, vê uma criança passando fome, não liga, a gente está com o coração duro. É um duro de pedra, não pode. Tem que amolecer esse coração. A gente tem que sentir piedade quando vê alguém em dificuldade. E tem que agir e ajudar a pessoa, né? Porque aí sim, isso tudo que está falando aqui pode se transformar e mudar. Nada é fatal. Aqui ele fala, Deus dá para nós o discernimento. Certo, errado, bom, mal. A pessoa precisa da cesta realmente. Não, a pessoa é malandra, ela não precisa. Cabe o que aqui em nós? Discernimento, tá? A inteligência. Temos uma inteligência que nos mostra as coisas, que está aqui para desenvolver. Nós temos a vontade para não querer, não fazer o mal, mudar de vida, fazer o bem. Tem que mudar essa vontade. Sabe o nosso querer? Só de trabalhar, só de ganhar dinheiro, só de ter coisas, né? Então a gente vai mudando um pouco essa nossa vontade, esse nosso querer. Vamos começar a ajudar um pouquinho. Não, eu posso trabalhar, eu posso ter um bom carro, eu posso ter uma casa maravilhosa, eu posso ter um monte de coisa, posso. Mas eu também posso ajudar os outros. Deus está sendo bom comigo. Está me proporcionando. Eu estou com oportunidade de poder trabalhar, de poder render o meu dinheiro, de crescer financeiramente. Mas isso tudo a gente tem que compartilhar. Tem que ajudar as pessoas que necessitam. Esse Deus nos ajuda, não é só para a gente pegar tudo para a gente, guardar tudo dentro da nossa casa
e nem importar com quem está em dificuldade. Não, a gente tem a obrigação, o dever de ajudar as outras pessoas também. E aqui ele diz, a atividade para permanecer inativo. Então, eu posso ficar parada? Posso. Ah, não vou ajudar ninguém não, que isso? Sair da minha casa e ir lá entregar cesta? Ah, não vou mesmo. Não, gastar gasolina para ir buscar as coisas? Ah, não vou mexer com isso não. Então, a gente pode ter essa vontade inativa, parada. Não vou ajudar as pessoas. Eu conheço tanta gente do centro espírita que frequenta com nós, que nunca doou nada. Nunca doou uma caixinha de fósforo. Nunca doou nada. Sabe o que é nada? Eu fico pensando, meu Deus, como é que pode? Então, para que estuda evangelho, né? Então, não adianta. Não adianta nada a gente ser espírita, ser cristão, estudar evangelho e não mudar. E é o que eu assisti na outra palestra maravilhosa. Eu quero que a minha vida muda, mas eu não mudo. Como que vai mudar? Não vai mudar. Tá do mesmo jeito. Então nós temos que ajudar, fazer o bem. Temos que compartilhar o que a gente tem, sim. A gente tem bastante coisa. A gente pode dividir um pouquinho com o outro. Pode, deve. Boa noite, Gilmar, seja bem-vindo. Estando o homem livre para agir num sentido ou no outro, seus atos têm para ele e para os outros, com de consequências subordinadas àquilo que faz ou deixa de fazer. Então, nós somos livres para fazermos o que quisermos. E para não fazermos também se quisermos. A gente é livre. Ah, não vou mexer com isso não, mexer com cesta. Eu fazer oração, não vou mexer com isso. Eu agora quero me aposentar, eu quero ficar em casa, não quero saber de nada. Eu quero só ficar no bem bom. Então, eu posso ficar parada. Eu posso. Só que eu tô perdendo tempo da minha vida. O nosso tempo é precioso. Gente, quem que quer saúde? Eu quero. Quem que gosta de dor? De limitação, de sofrimento? Eu não quero. Eu quero saúde. Gente, quem que quer felicidade? Ser feliz? A gente tem um momentinho de felicidade, mas a gente fica tão bem, tão feliz. Só que é pouquinho, né? Quem quer ter felicidade? Eu quero. Quem quer ter paz, aquela calma, aquela tranquilidade, não tem nada na minha cabeça me atormentando, não tem nada me atazanando. Quem que quer ter paz? Eu quero ter paz. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui querem ter paz, felicidade, quer ter saúde, quer ter amor. Quem não quer ser amado? Todos queremos ser amados. A gente quer amar e quer ser amado. Então, todos nós necessitamos de mexer, de fazer alguma coisa. Nós não podemos deixar parado, quieto, não fazer nada. Ser uma pessoa, eu falo assim, a pessoa morna, a pessoa em cima do muro. Não posso. Eu tenho que agir, eu tenho que fazer. A gente tem que ser intenso no serviço da caridade. Tem que acreditar que isso realmente muda a nossa vida. Isso melhora a nossa condição espiritual. A gente tem que crer realmente e correr atrás e fazer o bem e ajudar uns aos outros aqui na Terra. Temos que nos ajudar. Porque é isso aqui que ele está falando. Eu posso, eu tenho a minha liberdade. Se eu não quiser fazer, eu não faço. Mas se eu quiser fazer, eu faço. E tudo isso tem consequência. Se eu fizer o bem, o que vai acontecer? A minha fichinha vai ficando cheia. Eu vou ficando cheio de bônus horas no bem. A minha poupancinha do bem na espiritualidade
ela vai crescendo. Agora, se eu não quiser fazer o bem, se eu quiser ficar parada, às vezes não precisa nem fazer o mal. Só de você ficar parada já é o mal. Só de você não ajudar já é o mal. Então aí, o que vai acontecer comigo? A minha ficha vai ficando, tem o bem e tem o mal. A do bem, ela tem que ficar cheia, tem que encher, tem que crescer bastante. Porque ela vai abater todo o mal que a gente tem, tudo de ruim que a gente já fez, de hoje para trás. Então a gente tem que fazer o bem daqui para frente. Para quê? Para essa balança equilibrar. E aí sim, quando a gente for deixando de fazer o mal e for praticando o bem, a gente vai mudar. Aí sim, felicidade, paz, alegria, saúde, amor. Tudo isso a gente vai ter. Aí tudo isso vai ter em nós. Por que a gente sofre? Porque a gente ainda não faz isso. Porque a gente ainda é ocioso, é parado, não quer trabalhar no bem, não quer ajudar ninguém, né? A gente só quer ter coisas, guardar dinheiro, guardar tudo. A gente não divide com ninguém. Você vê a pessoa passando fome, passando falta e você não leva, não dá, né? Porque não vou dividir. Então, a gente pode mudar essa situação nossa. Nós podemos mudar, podemos transformar a nossa vida. A nossa vida pode ser maravilhosa. Ela pode ser cheia de momentos de felicidade. É trabalhando no bem. É ajudando as pessoas. É fortalecendo o nosso espírito no bem. E a gente vai perdoando, sabe? Aquelas pessoas que nos quer mal, que a gente briga e tudo mais, a gente vai perdoando, vai até esquecendo que elas existem. A gente vai mudando. Eu não tenho tempo de ficar brigando. Eu não tenho tempo de ficar com bobaginha. Então nós temos que transformar nosso querer, a nossa vontade. Se queremos ser felizes, temos que fazer tudo para ser feliz. Aqui ele ainda diz assim, evangelho maravilhoso. Eu falo que o evangelho é evangelho terapia. Ele vem abrir a nossa mente para o bem. Aqui ele diz assim, pela sua iniciativa, há, pois, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destrói a harmonia das leis universais, como o avanço ou o retardo da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento, sobre a qual está estabelecido o mecanismo. Deus pode, pois, aceder a certos pedidos, sem derrogar a imutabilidade das leis, que regem o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade. Então, Deus pode mudar, sim. Vendo a nossa transformação, vendo a nossa dedicação no bem, vendo que a gente quer ser feliz. Ele pode mudar, sim. Ele pode mudar e nada disso vai alterar as leis do universo. O que ele puder mudar, ele vai mudar para nos ajudar. E é igual ele diz assim, toda mudança está subordinado à vontade de Deus. Deus é o nosso Pai bondoso, maravilhoso. Tudo pode ser transformado. Nada é assim para sempre, vai ser assim. Não, só vai ser assim se eu quiser. Se eu quiser continuar no mal, se eu quiser continuar no vício, se eu quiser continuar com ódio, se eu quiser continuar prejudicando as pessoas, aí sim, nada pode ser mudado. Mas se eu mudar, me transformar, fazer o bem, ajudar as pessoas, a minha mente, o meu tempo, é o meu trabalho para o meu sustento e ajudar as pessoas que estão em dificuldades.
Eu não vou ter tempo de ter ódio, eu não vou ter tempo de ter raiva, eu não vou ter tempo de falar mal do outro, eu não vou ter tempo para isso. O meu tempo vai ser para fazer o bem. E quando a gente faz o bem, tudo muda na nossa vida. É da lei. É o que o Rainer falou aqui. Plante para se colher. Então eu vou mudar a minha vida. Eu vou fazer coisa boa. Eu vou vibrar coisa boa. E aí, tudo vai mudar. Deus tem condições de me ajudar. Agora, se eu estou com uma vida no crime, se eu estou no vício, e eu quero que Deus me ajude, que jeito? Se eu estou lá num lugar que não tem nem condições de ser ajudado, como que eu quero que Deus me ajude? Né? Então, eu tenho que querer sair dessa vida ruim, dessa vida de sofrimento, dessa vida de tristeza, de vício. Tem que largar de vício, sim. O cristão tem que deixar os vícios. Larga da bebida, larga de beber. Larga do cigarro, larga da droga, larga do ódio, o sexo desregrado, a vingança, a maledicência, né? Nossa, tem tanta coisa que pode nos prejudicar. A gente tem que largar de tudo isso. A gente tem que ter uma vida mais seguindo o evangelho. Tem que ser. Não pode, não tem como. A gente tem que mudar de vida, tem que transformar. Tem que deixar dessa vida, morre a Gláucia de hoje. E nasce uma Gláucia nova amanhã. Uma Gláucia renovada, diferente. Não pode continuar uma pessoa cheia de vícios, cheia de defeitos, cheia de egoísmo, cheia de orgulho. Não posso continuar assim, eu tenho que mudar. A gente tem que se transformar, porque Deus ajuda, Ele nos ampara, Ele não deixa a gente de qualquer jeito, não. A gente só fica enquanto quer. É o que Ele falou assim, é a nossa vontade, o nosso querer. Eu tenho que querer sair dessa vida. Tem um ditado que diz assim: um dia o homem, cansado de sofrer no mal, ele busca o remédio no bem. Então, o dia que a gente cansar de sofrer, de vício, de doença, de infelicidade, de tristeza, de falta de amor, de tudo isso, o dia que a gente cansar e quiser mudar, aí a gente vai ser feliz. Então, a gente só muda, a gente só transforma se a gente querer. Quem tem que dar o primeiro passo é nós. Deus nos ajuda, a espiritualidade nos ampara e ajuda. Mas o primeiro passo eu que tenho que fazer. Então, aqui, pedi e obtereis. Que essa noite maravilhosa possa ter servido, né, aqui para nós refletirmos, né, acerca do Evangelho, sobre a qualidade da prece, a eficácia da prece. Então, a prece tem uma força, sim, muito grande. Ela pode transformar os nossos corações, a nossa vida ela pode transformar. Então, não vamos, olha, Deus deixou 2 ferramentas que nos ajuda a evoluir. Uma delas é a oração. A oração liga-nos com Deus, com a espiritualidade superior. E o serviço no bem, o trabalho no bem. O trabalho no bem fortalece o nosso espírito, nos dá força para vencer tudo as dificuldades. Nós vamos ser felizes, nós vamos ter paz, nós vamos ter saúde, mas depende de nós. As próximas vidas, encarnações futuras podem ser melhores. Nós podemos ser mais felizes, ter mais paz, ter mais saúde, ter mais amor, mais justiça, mais harmonia,
mas depende de nós. Então vamos mudar o nosso coração, vamos nos transformar. Então vamos agora passar para as nossas vibrações. Ó, minha aguinha já tá aqui, a minha garrafa também, todos os dias traz, coloca, porque a espiritualidade vai colocar tudo que a gente necessita ali. Eles buscam dos laboratórios invisíveis, da natureza, lá do mar, das matas, das cachoeiras, né? Então, eles buscam tudo que a gente precisa e põe aqui. A água é um fluido muito bom para se colocar, a espiritualidade manipular, colocar energia para nos ajudar, nos fortalecer. É um tratamento que a gente pode fazer uso. A água energizada, fluidificada. Então vamos lá. Vamos pedir a Deus, Pai de bondade infinita, Jesus, ó Mestre querido, Maria de Nazaré, Mãe Santíssima de Jesus, Espírito evoluído que sempre ajuda os suicidas. Mais uma vez, Senhor, aqui nós nos encontramos diante de Ti. Rogamos que envie seus mensageiros de luz, os mentores espirituais, os nossos anjos guardiões, protetores, que possam vir em nosso favor, em nossos lares. Que possa, Senhor Deus, limpar todo o ambiente da nossa casa, retira todas as energias doentias, deletérias, que possam nos adoecer. Se houver espíritos doentes, malfazejos ou familiares que nos adoecem, leva-os, Senhor, envolva-os em teu amor, para as escolas divinas, para as cidades espirituais. Te pedimos, ó Deus querido, derrama sobre o nosso lar pétalas de rosas brancas, orvalhadas, perfumadas, envolvendo toda a nossa casa em muita paz. Dá um passe em nós, Senhor, que um jato de luz entre para o alto da nossa cabeça e dos nossos familiares, derramando sobre o nosso espírito, perispírito e corpo de carne, a paz, a saúde, o amor, a harmonia, verdade e justiça em nome de Deus, Cristo, caridade. Que todas as energias do amor envolvam no Senhor, os nossos familiares, encarnados ou desencarnados, a todo o planeta Terra, que possamos ver um jato de luz vindo do alto, de fora do planeta, irradiando sobre todas as suas criaturas, os teus filhos, ó Deus querido. Te pedimos ainda, energiza esta água, coloca, Senhor, toda a energia positiva para nos fortalecer, o corpo de carne, o nosso espírito e o nosso perispírito. Rogamos também que faça a barreira magnética em volta do nosso lar, proteja a nossa casa, o nosso lar, Senhor. Coloca um anjo guardião na porta, proteja as janelas, tudo, que nada possa de ruim, de mal nos acontecer. Proteja-nos dos perigos materiais do mundo, proteja-nos dos perigos espirituais. Obrigada, meu Pai querido, muito obrigada por todas as bênçãos. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus, Maria de Nazaré, espíritos protetores, espiritualidade superior. Obrigada, nosso anjo guardião. E assim, Senhor, nós agradecemos por todas as bênçãos recebidas nesta noite. Que a paz, que o amor, que a saúde envolva os nossos corações. Que voltemos para os nossos lares, né? Já estamos com bastante paz, com bastante saúde. Que assim seja. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença de vocês.